Foi. Pode entrar, Luiz. Tá comigo não? Tá com a Beatriz? O Lucas está aí, bota. Não, tá não, tá. Então, voltando, nós precisamos deixar as coisas ser quem ele é na nossa vida, primeiro na minha vida, e depois envolve as outras coisas. Trabalho, ministério, família, igreja. Então, isso é um ponto. Essa ajuda não elimina a responsabilidade de aprender e orar segundo as Escrituras. Por que eu quero destacar esse ponto que eu coloquei também no material? Porque, irmãos, a gente não pode também despregar de uma verdade que é a nossa base. Paulo vai dizer algo para os Coríntios que ela é fundamental. Fala muita coisa ali no texto. 1 Coríntios capítulo 3. Ninguém pode lançar outro fundamento que não foi posto. E esse é Cristo. E Cristo também ele é a palavra. Então ele está dizendo o seguinte: ninguém pode se apoiar fora da palavra. Tudo que se apoia fora da palavra, irmãos, pode ter 100% de certeza. Vai afundar, vai dar errado, vai ter problema. Isso não exclui quando nós estamos nos relacionando com o Espírito Santo. Pelo contrário, ele nos direciona em direção à palavra. Porque Jesus vai dizer isso. Quando ele vier, vai testificar de mim. Bom, você vai testificar de quem? Jesus, que é a palavra. Então ele vai sempre nos apontar em direção à palavra. Tudo que apontar para fora. Não, é só para perguntar se eu perdi o poder lá. Perdei. Ah, tá. Acho que sim. Acho que sim. Tudo que fizer fora disso não é o Espírito Santo. Já começa outras situações. Não é o caso agora, porque a gente vai abordar sobre isso. Os espíritos enganadores são o maior problema. Mas são o maior problema quando a gente esquece disso. Se a gente não esquecer isso, eles não têm como avançar. Jesus enfrentou um espírito enganador? Enfrentou. Entendeu? Então, alguém cheio do Espírito Santo, ninguém foi mais cheio do que Jesus. Esquece, qualquer um outro se pensar, esquece, ninguém vai ser igual ele foi. E ele enfrentou espíritos enganadores. Então nós também enfrentaremos. Como nós vencemos? Sempre apontar para a palavra. Fugir disso, irmãos, é cilada. Então não elimina a responsabilidade de aprender e orar segundo as Escrituras. Orar no Espírito envolve orar sob sua direção, em harmonia com a palavra, com a dependência da mediação de Cristo. Então eu preciso de Jesus para eu ir até o Pai. Eu não consigo ir ao Pai sem Jesus. Ele falou: ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai senão por mim. Então eu preciso dessa mediação. E ela nos traz segurança quando a gente compara com Hebreus, porque ele vai dizer que ele é o sumo sacerdote perfeito, ele fez um único sacrifício e ele abriu um vivo caminho até o Pai. E ele ainda diz: não, que pedis em meu nome. A gente vai guardar isso aqui. Esse ponto aí. Então, orar no Espírito não é só falar em línguas, para ser bem claro aqui. Não é só isso. Envolve isso também? Envolve. Existe isso também? Existe. Isso é real? É. Mas não é só isso. Envolve isso aqui também. Deus nos dá direcionamento. Deus nos dá harmonia com a sua palavra. Nos colocar em dependência. Ele nos conduz essa humildade. A gente consegue perceber que a direção dele, o reflexo imediato é a humildade na gente. Porque, irmãos, quanto mais eu sinto a presença de Deus, mais eu sinto que eu tenho que consertar coisas na minha vida. Então eu não sobra muito tempo para olhar para a tua, olhar para dela. Não começo a olhar muito para a vida dela e para a tua, porque eu não estou muito na presença do Senhor. Está sobrando tempo para olhar para a vida de vocês. Aí vem a crítica, né? Tem muita crítica em relação ao. Quando eu estou na presença, eu começo a observar. Não é de ficar em eterna autoanálise, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente começa a observar que a gente precisa render mais, obedecer mais. Essa humildade ela é natural, não é uma coisa forçada. E aquilo que precisa ser mudado, ele começa a saltar os nossos olhos. Não é que você fica buscando, mas começa a saltar os nossos olhos. Na própria palavra, né? Você vai ler alguma coisa, a palavra vai te confrontar comportamento, uma atitude. Isso aqui é muito importante para destacar também.
algumas coisas mais no livro, na apostila, para que a oração não seja dominada por emoções ou conclusões precipitadas. Então, quando eu tenho esses detalhes, a gente sente emoção quando o Espírito Santo visita a gente? Sente. Como se eu revejo minha amiga, pô, você tinha uma vez um bom tempo que eu não a via, você sente a alegria de ver uma amiga, de ver uma pessoa que você sabe se relacionar, você tem um carinho, você tem um respeito. Poxa, fulano chegou, vai dar um abraço. Então a emoção ela faz parte. Uma coisa fria e esquisita também, né? Uma fulano chegou. Não tem sentido. A amizade envolve emoção, mas não é só o emocional, entendeu? Eu vi irmão hoje, a gente é amigo e tudo mais. Aí, todo momento que a gente vê aquela coisa muito meio estranha, vai ser esquisito. Vai ficar um pouquinho demais esse negócio. Então, um pouco. Vocês entenderam? Não é? O tempo todo a gente está sendo movido pela emoção, significa que a gente foi tocar, o Espírito Santo chegou? Às vezes eu consigo justificar isso aqui. Orar em nome de Jesus. Isso aqui eu acho muito interessante, né? Pensei mais coisas para a gente poder pensar juntos. Orar em nome de Jesus é aproximar-se do Pai, fundamentado na pessoa, na obra e na autoridade do Filho. Então eu aproximo do Pai, eu estou falando em nome de uma pessoa, eu venho aqui em nome de alguém me deu autoridade, e essa autoridade é para fazer alguma coisa, não é uma autoridade ilimitada, é para fazer algo. E aí, não tem nada a ver comigo. Quando chega um embaixador, eu vivi isso quando estive no Uruguai. O embaixador do Brasil no Uruguai, ele tem uma autoridade, ele fala com o presidente, mas até um certo ponto. Ele tem essa capaz. E a autoridade dele não tem a ver com ele. Tem a ver com duas situações que Jesus abordou para a gente de forma incrível. Vamos pensar com vocês. Imagina o embaixador do Brasil lá no Uruguai, que foi o cenário que eu vi alguns anos atrás. Quando ele fala com alguma autoridade uruguaia, ele fala com autoridade de quem? Do seu país. Do seu país. E quem mais? E depois do país de origem onde está. Ou a autoridade que ele é. Você acertou a primeira. Fala a autoridade do seu país. E quem mais? Do seu presidente. Que o nomeou para aquele cargo. Quando o Senhor fala assim, buscar em primeiro lugar o reino. Quando nós chegamos no nome do Senhor, a gente fala na autoridade do reino de Deus. A gente fala na autoridade do rei desse reino que é o próprio Jesus. Então, eu não posso falar qualquer coisa. Não é porque eu quero. O embaixador lá vai ensinar qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Não. Aí o presidente fala, mas o que você está fazendo aí? Não foi parecido de autoridade. Te revoco de autoridade, te mando de volta. E não ratifico o que você assinou. Então eu vou em nome do céu, se é do meu país, eu vou em nome do céu, que é o país de onde está vindo essa autoridade. No reino. De quem domina o reino. Então não é qualquer coisa que eu botei no nome de Jesus que o céu vai ratificar. Não é um nome mágico que eu vou tudo em nome de Jesus, nome de Jesus. Não vai acontecer dessa forma. Vocês entenderam? Então, o cristão não apresenta seus pedidos com base em mérito próprio, intensidade emocional, posição ministerial, mas porque Cristo abriu o caminho de acesso ao Pai, a Deus. Assim, o nome de Jesus expressa confiança na sua mediação, submissão ao seu senhorio. Por isso que ele vai dizer lá em João capítulo 15: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes. Esse alinhamento eu preciso. Eu tenho que estar em Cristo. As palavras dele estão em mim. Deixa eu traduzir isso para vocês poderem entender de uma outra forma. Eu vou representar o meu país. Vou pegar aqui o Uruguai por exemplo de novo. Eu tenho que entender as regras do meu país, as leis do meu país, Brasil, e quais são os seus interesses. Eu vou falar em nome desses interesses. Deixa eu entender. Deus nos deu a sua palavra e nos deu a direcionamento que nós devemos fazer no nome dele. Você encontra isso. Mateus e Marcos vão registrar esses fatos.
Vão, em meu nome, cura os enfermos, expulsa os demônios, ressuscita os mortos. De graça, recebeis. E de graça vocês têm que dar. Não se preocupe com a bolsa, com o forte, com nada disso. Vai. Lá você vai ser o quê? Sustentado. Porque quem envia, sustenta. Forte, hein? Ah, Jesus. Então, João 15,7, a gente já falou sobre isso. Olha só, orar em nome de Jesus, em seu nome, não é permitir qualquer coisa, acrescentar uma forma no final, mas permitir que os desejos sejam mudados por sua palavra, santidade, amor e propósitos. Gostei muito desse parágrafo aí. Isso aqui, irmãos, muda muito a nossa forma de relacionamento com. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai entrar em intercessão com pessoas. E a gente já aprendeu que a gente não pode garantir resultados. Sim. A gente vai pedir a Deus que esse tem que ser mudado por isso aqui. Ele já não deu um direcionamento do que ele quer, uma trilha. A expressão não funciona como palavra mágica, nem garantia automática. Pedir aquilo que pode ser apresentado à totalidade de Cristo para a glória de Pai. Então, é pedir aquilo que pode ser apresentado sob a autoridade de Cristo para a glória do Pai. Então, tem tudo que nós vamos pedir. Eu tenho que pisar na glória do Pai. O que isso vai glorificar o Pai? Lembra quando ele vai ressuscitar Lázaro? Pensei que você sempre ouve. Mas por que eu estou falando isso? Então, ele está buscando a glória do Pai. Tudo que Jesus fazia está buscando a glória do Pai. Tudo que nós vamos fazer, a gente tem que buscar a glória do Pai. Ele fala Deus vai isso ser em glorificado. 17, né? Eu te glorifiquei. Tá, estou dando disciplina. Ora, esse nome pedir aquilo que pode ser apresentado, eu acabei repetindo aqui. Tem livre-arbítrio também, né? Você falou sobre nem sempre a gente vai ter um resultado, porque tem livre-arbítrio. O que aconteceu lá no comigo quando eu fiz um trabalho evangélico durante 10 anos com crianças? Aí chegou nesse novo grupo, eu falei que a gente ia trabalhar louvor. Porque eu entendo que as músicas mundanas, elas têm moldado muito as crianças, adolescentes, jovens, até sair da presença do Senhor. E aí, quando eu fiz isso, houve uma rebelião com crianças de 10 anos. E eu falei, Deus está mandando a gente trabalhar o louvor. E aí os pais se dividiram, uns não quiseram, e até crentes criaram um problema e tal. E aí depois nós ficamos um ano estudando música, e aí hoje, agora há pouco tempo, nós entramos num DVD da Sara Faria. O nome do Senhor foi glorificado. E Deus falou que a gente ia trabalhar o louvor. Entende? E aí os pais ficaram assim, ué, como eles estão no DVD? Nem eu entrei ali, quando cheguei lá no evento, eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Na verdade, nós fomos para trabalhar. Mas só a gente, porque o Senhor falou que ia trabalhar o louvor. Então, assim, a gente faz a nossa parte, mas nem todo mundo quer. Não tem como fazer isso. Não tem como a gente mover. Porque se fosse assim, todos nós estaremos até hoje no paraíso. Mas o Senhor vai mostrar o que realmente é a fazer. O que aconteceu hoje no ano. Esse aqui é um achado, pelo menos assim, estudando esse detalhe, até então eu não tinha atentado para a profundidade desse ponto. João 17. Amo esse texto. Sabe, a oração que o senhor faz, na verdade, é um mapa. É um mapa de intercessão, João 17. Eu nunca tinha prestado atenção até vir nessa parte sistemática de montar esse trabalho. Eu me deparei que João 17, na verdade, é um mapa para a gente. Então, ele começa fazendo isso aqui, ó, glorificando o Pai. Então, Jesus ora pela glória do Pai, pelos discípulos, por todos que viriam a crer, e nós fomos incluídos nessa oração. Então, a gente já observa Jesus como intercessor presente e futuro. Já estava orando por todo mundo. Obrigado, irmão. A partir daí, tem um mapa aqui bem interessante.
Veja, glória do Pai, Jesus inicia voltando-se para a glória do Pai, cumprimento de sua missão, ou seja, aquilo que o Pai colocou de fazer para a glória dele, que ele fez. Depois ele começa a pedir proteção e perseverança, ele vai interceder para os discípulos, para que sejam guardados enquanto no mundo, sem serem retirados do mundo. Então, vai ser guardado no meio da batalha. E aí ele começa a falar sobre isso aqui, ó. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então não é isolamento do mundo, vão virar monstros, todo mundo isolado, não tem mais contato com ninguém, não é isso que ele quer, não é comunidade isolada, a gente tem que estar no meio das pessoas, a gente tem que estar participando da vida diária, sem estar contaminado com as coisas desse mundo. Nós estamos no meio deles, mas não participamos das coisas que eles fazem de errado. Unidade, ele vai pedir para que eles fossem um com o Pai e eles são um. E por último, missão. Eu vou falar sobre isso aqui, ó. Para que todos creiam por meio dessa mensagem apostólica. Então, esse é o mapa para que a gente observe a dispensação da missão. A glória do Pai, proteção, perseverança, santificação da verdade, para que nós possamos unidade e para que nós possamos focados na missão. Então, a gente encontra tudo isso aqui na oração de Jesus em João 17. Considerado que eu já tinha no capítulo 3, no capítulo 2, eu estou preocupado. A igreja que ora em Atos, isso aqui também, depois de vocês aprofundam mais no livro, eu vou passar rapidinho. Em Atos, a oração parece integrada à vida da igreja. Então, a igreja é uma igreja de. Acho melhor desligar você aqui, não, se for possível. Só uma coisa. Não, outra. Pronto, acho que vai ficar melhor. Sei pro vídeo, né? Mas. Para ouvir. Bom. Mas no vídeo A gente vê a igreja, uma igreja que ora. Como a gente está vendo agora, a nossa igreja aqui, essa semana de oração, que é. Eu estava na sala de oração e assim foi incrível. Naquele momento foi a sala estava já pegando fogo, para a gente falar a linguagem pentecostal. Incrível a presença de Deus lá. Deus fez algo comigo, com a Beatriz, enfim, eu não vou contar aqui porque não é ideia espiritualizar ou querer parecer qualquer coisa que eu não sou. Mas assim, está incrível a sala. E quem dera que toda a igreja se motivasse para botar um nome, algum horário. Eu sei que alguns horários são difíceis por causa do trabalho, mas sempre dá para colocar algum horário, 2, 3, 4, 5, enfim, conforme a disponibilidade que a gente consegue no nosso dia mais dá para ir lá. É uma igreja que ora, e isso aqui é interessante. Por quê? Essa oração da igreja vai sustentar a primeira coisa, que é o quê? Comunhão. Não tem como a igreja ser vitoriosa se nós não temos comunhão. Se nós estivermos divididos, nós estamos vencidos. Por isso Jesus vai orar pela unidade. Unidade é comunhão. Claro que, irmãos, a vida comunitária não quer dizer que eu vou viver na casa dos irmãos viver na minha casa. Não é isso. É a gente ter a preocupação comum com todos. Se a irmã está passando por dificuldade, eu tenho que tentar, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer o que eu posso para tentar ajudar. E era isso que movia os apóstolos. O que Barnabé, observando o que estava acontecendo, e era um homem que tinha posses, tinha propriedades, ele falou assim: não, eu vou vender tudo. Barnabé vendeu tudo. E, ó, entregou para os apóstolos. Está aqui. E aí os apóstolos pegaram aquela quantidade de dinheiro, que eu não sei quanto que foi, mas não foi pouco, que ele vendeu propriedades, não uma propriedade, o texto diz propriedades, não foi mais de um, e vendeu, entregou tudo. Aquilo ali não ficou com os apóstolos, agora eu vou comprar, sei lá o que. Não, eles distribuíram, vendo a necessidade. Poxa, a sei que está passando necessidade, vou pagar a dívida dela, vou pagar a comida na casa dela, sei que está passando disso, aquilo outro. Eles se distribuíram e começaram a também financiar de alguma certa forma as missões. Porque, lembra, em pouco tempo vai começar uma grande perseguição dentro de Jerusalém, que vai todo mundo se esparramar. Bom, você tem casa, você tem emprego, você tem sua vida, agora, ó, vai para Samaria, como é que sustenta isso? Como é que fica? Tiago é morto logo de seguida, logo de cara. Tiago vai ser o primeiro a morrer. Vai deixar o quê? Esposa, filhos. A igreja vai ajudar. Então, essa comunidade.
Nem tinha pensado nisso. A família dele. Mas ele tinha família. Então isso aqui, ó, ela percebe, ela sustentando, fortalece os cristãos, acompanha pedidos de libertação e precede o envio missionário. Então essa sequência ela é importante. União, sustentar, na perseguição, poder estar orando por aqueles que já foram presos, que estão em dificuldade, e aí sim, a gente vai para o campo missionário, que é uma expansão. Se a gente não está cuidando nem da gente aqui, eu vou cuidar de outro local. Aí o mais interessante é que a igreja de Atos começa como Jesus começou, né? Na oração. Jesus começa orando e jejuando, e a igreja também, primitiva, começa da mesma forma em que Jesus começou, debaixo de uma ordem, né? Imperativa do Pai para eles, né? De Jesus. E a igreja hoje também, como o irmão está falando sobre a comunhão, se você não tem comunhão com Deus, fica difícil você ter comunhão com o irmão. Verdade. Porque é assim, né? E depois é assim, né? Que quando você tem comunhão, aquela comunhão com o Pai, você também, posteriormente, você também vai querer essa comunhão com o irmão. Porque não tem como viver Jesus, né? E não querer derramar essa graça sobre quem está à nossa volta. Né? Muito bom mesmo. Como eu disse, certamente não dá para você querer o pai e rejeitar os irmãos. Isso. Não tem Alguma como. coisa está errada, Como? né? Não dá. Então, a oração da igreja reunida não substitui planejamento, submeter a direção e sabedoria à vontade de Deus. Não, são coisas diferentes. A igreja tem uma oração, mas a igreja precisa de planejamento. Não sai fazendo as coisas só na oração. Vamos orar. Depois vejo outras etapas, tá? Planejamento e alinhamento, né? Sim. Alinhamento entre os líderes Tudo. e o planejamento da igreja. Tudo. Submeter tudo à direção de Deus envolve isso. Unidade. Claro que há coisas que Deus fala, o líder, que é disruptivo. Todos aqui sabem, né? Aquilo que é fora da caixa, é completamente tipo. Falou naquele momento. Deus falou para o líder, Deus fala com o líder. Às vezes fala coisas que todo mundo fala assim, não, mas eu não concordo, mas às vezes não dá para concordar só cumprir, tá? Tem coisas que Deus fala com o líder. Por exemplo, tem coisas que Deus falou para Moisés, que para todo mundo foi uma coisa meio construir um tabernáculo, como foi o tabernáculo no deserto. O tabernáculo não foi uma obra assim, construir uma barracazinha aqui, não foi isso. Não foi isso, foi uma coisa, uma obra de arte, irmãos, no meio do deserto, com as ferramentas do deserto. Eles não estão, né, no Egito, lá numa cidade grande, tem. Não, é construir uma obra de arte, costura fina, E o bordar. peso para carregar? Isso já é uma outra etapa, né? Mas estou falando da construção. Porque assim, enquanto você está carregando os seus bens, os meus, isso está dividido. Mas quando você olha a quantidade de ouro que foi usado em cada peça, 34 quilos de ouro só no candelabro, então você vai imaginando o restante das coisas. Isso, aparentemente, torna inviável no meio do deserto, debaixo do sol escaldante para carregar. Dissolver esse ouro, tá? Faz enfim, imagina, não tem muito sentido. Bom, mas se você parar e analisar, não tem sentido nenhum. Ah, Deus mandou para quem? Para o povo todo? Não, Deus falou com quem? Com Moisés. Constrói. Não falou assim, consulta o povo, mas eles querem. Faz. Foi a ordem. Faz. Já tem sabedoria para fulano, para ciclano, vão te ajudar nesse negócio. Faz. Peça ao povo entrar na oferta. E os vão cessar o restante. Então, há coisas que devem falar com o líder, nós precisamos seguir. Óbvio que isso está alinhado com a palavra. Mas aí orando, se for líder orando, Deus vai confirmar. Com certeza, a gente precisa entender esse sentido. Eu acho que isso que o que eu já trabalhei sobre isso, que toda vez que eu queria fazer algo, eu pedia algumas irmãs de oração para me ajudar nesse sentido. Isso aqui, ó, submeter a direção, sabedoria e vontade de Deus. Então isso é muito importante a gente entender. Eu falei isso aqui, mas como eu estou atrasado, não vou conseguir fazer esse bate-papo com vocês.
Mas como esse capítulo aprofunda a dependência de Cristo e do Espírito Santo na oração? A gente pensar. E que erro de interpretação prática deve ser evitado desse tema? E por último, como o conteúdo da igreja que ora em Atos pode ser aplicado na nossa igreja local? Vamos ficar só na reflexão do que estou trazendo. Então, levando tudo isso que a gente falou na aula 2 na prática, a gente tem Hebreus 4, 14 e 10 que fala sobre o ministério de intercessão de Cristo e esse novo e vivo caminho que ele abre para nós. Então, são as razões que esses textos estão para a gente se aproximar confiante. Por que consigo aproximar confiante de Deus? Porque Jesus, ele é um intercessor, ele morreu no nosso lugar, ele se fez condenado e por nós sofreu a condenação e trouxe vida e santificação. Ele abriu um novo caminho e ele está lá. Ele intercede por nós. Quando a gente entra na presença de Deus, a gente entra sabendo que está coberto por esse sangue. A gente está justificado. Conseguimos entrar e tocar nas coisas santíssimas de Deus sem morrer. Esse silêncio aqui é muito interessante, a gente praticar de vez em quando um silêncio, depois que a gente ora, para a gente poder ouvir o Senhor falar. Às vezes não tem uma inspiração na oração. Salmos ajudam a inspirar. Olha o Salmo 42, por exemplo, um salmo incrível, como as costas bramam pelas águas, assim, minha alma tem sede de ti. O salmo de Davi, ele está numa situação difícil, ele vai estar suspirando porque ele estava em Jerusalém, que adorava, que ele subia, que tinha, agora estava vivendo uma vida de fuga, estava ansiando por poder. Fala, de noite eu te louvo, de dia eu me protege, a alegria do Senhor. Ele vai falar coisas incríveis, sabe? Não é deixa ficar repetindo esse tal, Senhor, meu pastor, não é isso que Deus quer. Mas às vezes inspira a gente para poder tirar palavras para expressar para Deus o que a gente pode estar vivendo no momento. Então é essa ideia que eu coloquei aqui. A gente poder revisar nossos pedidos. Referente ao caráter de Cristo, que eu estou pedindo, o que precisa mudar para ser apresentado sob a autoridade dele? Estou apresentando, está de acordo com o reino de Deus, com o propósito do reino? Vai glorificar o meu rei? A gente tem que pensar nisso. E conforme a gente orar conforme João 17, Atos, a igreja que ora, tem comunhão, que intercede pelos perseguidos, a igreja que está sustentando, que está enviando. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Essa é a nossa grande confiança. Jesus. Essa é a nossa segurança, porque nós estamos debaixo, no intercessor perfeito. Ele é o intercessor perfeito. Todos nós somos imperfeitos. Nem adianta você falar diferente, que eu não vou acreditar de jeito nenhum. Vai perder seu tempo. Então, tem umas tarefinhas que estão no material, de cada aula tem uma tarefinha lá para você. Então, tem umas orações orientadas para ajudar para quem está começando, para dar um casozinho aqui. E algumas tarefazinhas para a gente poder seguir. Orar diariamente pela igreja, usando esses 5 temas: glória do Pai, unidade, santificação, enfim. Revisar pedidos pessoais à luz do caráter de Cristo e modelos bíblicos do caráter intercessor. Essa semana eu já fiquei orando em cima dos pontos que foram abordados na semana passada. Glória a Deus. Eu fiquei ansioso para essa pergunta: quem aplicou? Tem uma resposta negativa. Não, eu fiquei orando junto com meu marido, vamos orar, entendeu? E eu falei para ele assim: nossa, como é bom. Ajudou você, sinceramente, fez diferença? Sim. Fez diferença. Um feedback, você não é. Não, a glória é só do Senhor, tá? Sim. A glória é só de Deus. Mas é só um feedback para ver se foi algo que você não útil no TV. Você pode muito acontecer. útil. Porque às vezes a gente tem uma intenção, mas não alcançou o que a gente pensou. Né? Acho que é a internet da gente. Acabei não baixando a televisão. Aproveitei no dia seguinte de manhã, já comecei a botar em prática, né? Tudo fresquinho na mente, né? Agora, vamos começar. Aí eu fiquei perguntando assim: meu Deus, tem que aprender a orar de novo, meu dia não é errado. Aí eu reformulando assim na mente: Jesus. Mas acho que todos os dias a gente tem que pedir ao Senhor palavras, Colocar o relógio assim no celular, tá? Olha só. 7h40. Misericórdia, tá bom. A gente vai falar um pouquinho agora sobre isso aqui. Isso aqui eu não creio que vai ser forte, mas enfim, vamos lá. Modelos bíblicos e caráter do intercessor. Só a segunda parte, tá? Então, a gente tem 7 exemplos das escrituras, existem muito mais, tá? Mas aqui a gente vai pensar sobre 7. Rapidinho, não dá para aprofundar em todos.
mas o material está um pouquinho mais, não muito também, porque senão ficaria muito grande. Cada um deles dá um livro só. Se a gente for falar só de Abraão, dá um livro. De Daniel, é outro. Enfim, cada um deles é um livro. E não esgota. Se eu sou não se esgota. Perfil, sigilo, segmento e limite. A gente fala um pouco sobre isso também. Em 1 Samuel 12, 23, já é uma frase que Samuel fala, que ela é importantíssima para quem é intercessor. Samuel foi atingido em cheio com aquilo que o povo pede. Não queremos mais, queremos agora um rei. Samuel era o rei, entre aspas. O Senhor era o rei, mas visível era Samuel. Tipo, não quero mais você. Eu ia falar assim, tu não mora mais esse povo. Se você tivesse assim, com orgulho inchado, deixar esse povo também sofrendo a mão do sábado. Mas ele não fez isso, ele dizia, longe de pecar aconteceu, deixando de orar por vós. Eu acho linda essa passagem. Então existe, Deus te chamou para esse ministério pastoral, intercessor, meu irmão, gostando, não gostando, você tem que orar pelas pessoas. Jesus. É, Senhor. Por que você está rindo? Tem muita coisa na minha mente. 17 anos lá com o seu pai lá pastorando, ele sabe muita coisa, ele não continua lá. Você imagina, que a gente imagina, você vê Samuel, um homem pecador, falho, né? E Jesus também conhecendo a mente, o coração, amar, interceder, cuidar, tudo ao mesmo tempo, né? Ai, meu pai. Mas isso é importante, olha aqui, ó. Essa parte final aqui. Vos ensinarei o caminho bom e direito. Não é só orar, também apontar a direção. E se tiver que apontar as coisas, tem que ser apontada sob essa premissa de amor, tá? Não para a condenação em si. Então, rapidamente aqui a gente vai falar um pouco sobre modelos bíblicos, série intercessores, Abraão, Moisés, Samuel, Neemias, Esther, Epáfras e Paulo. Quem é Epáfras? Já você vai descobrir. Acho que não conhece, com certeza. 10 características de caráter: santidade, arrependimento contínuo, combate ao orgulho espiritual, confiança em pressões espirituais, quando caminhar pela liderança, e assim vai, transformando texto bíblico em intercessão fiel. Temos acelerado, estou atrasado, estou muito acelerado. Muito acelerado? Não, Falou muito rápido? não. Demorando? Quando mais acelerar, eu boto as palavras. Então, se eu tiver... Não, vai tranquilo. Se tiver, a gente para. Então, como a gente tem que ter esses modelos bíblicos, essas pessoas? Não é imitar o comportamento, não é isso. É a gente tirar exemplos dessa situação deles. Então, imitar as suas bíblias sem reproduzir mecanicamente palavras, gestos, circunstâncias. Isso acontece muito quando alguém começa a se espelhar em outro, ela começa a falar igual, ela começa a fazer o gesto com a mão igual, ela começa a ter atitudes iguais, porque ela acha que aquilo ali é o que vai fazer a diferença. Pode perceber, se você pega determinadas denominações, aqui não vou citar nenhuma, mas você vai ver alguns líderes, pastores, enfim, outros nomes qualquer, que você queira, ele imitando o líder da denominação. O jeito de apontar o dedo, o jeito de fazer as Tem a coisas. voz parecida, né? Mas não é isso. Não é isso. Então, os personagens não são modelos perfeitos, nem suas experiências, fórmulas universais. Não é isso. Tá? Cada exemplo precisa ser compreendido em seu contexto histórico, literal e pactual. O que é pactual? Porque cada um deles estava debaixo de um pacto, de uma aliança. Existe a aliança do antigo e existe a aliança do novo. Nós estamos agora sob um novo pacto, uma nova aliança. Suas orações revelam preocupação com a glória de Deus. Isso é comum em todos eles. Sempre buscam em primeiro lugar a glória de Deus. E tudo que não busca em primeiro lugar a glória de Deus, a gente precisa desconfiar. Tudo que não busca em primeiro lugar a glória de Deus, nós precisamos desconfiar. Quer nós façamos qualquer coisa, quer comais, quer bebais, quer façamos qualquer outra coisa, o quê? Fazer uso para Para a glória de Deus. O primeiro alvo não foi esse. A gente tem que repensar tudo o restante. O arrependimento do povo, a justiça, a misericórdia, as promessas diferentes. A gente nunca pode esquecer também esse detalhe aqui, ó, isso aqui, ó.
na lei havia misericórdia. Mesmo na época do Antigo Pacto, sempre houve misericórdia. A gente viu misericórdia até antes do próprio pacto, que foi lá no Jardim do Éden. Deus ia, se você parar para pensar, a serpente recebe a punição, a mulher recebe a punição, um homem recebe parte da punição, e o resto vai para a terra. A maldição que era para o homem, a terra que chega da terra, direcionou para a terra, que já foi a primeira misericórdia. O homem já era para ter morrido ali, não morreu, já foi a segunda. E Deus deu a terceira, que cobriu eles, para poderem continuar se relacionando de alguma maneira com Deus. Então a gente vê em Abraão uma ousadia reverente. Aqui está o spoilerzinho, eu não tive tempo de fazer de montagens, mas aqui está o spoiler. Muita gente acha que Abraão intercedeu por Ló. Ele não intercedeu por Ló. Ele intercedeu por Sodoma. No coração dele estava Ló, claro que estava Ló. Mas ele não intercedeu por Ló. Entendeu? Ele não intercedeu por Ló. Senhor, Ló está na cidade. Tira Ló e mata o restante. Ele não fez isso. Então se ele começa com 50. Se tiver 50 na sua cidade. Isso. Ele não vai fazer uma coisa irreverente. Não é uma barganha irreverente, essa tentativa de constranger Deus. O que está fazendo é esse aqui, ó. Ele está invocando o caráter de juiz de toda a terra. Senhor, tem um justo, isso vai punir. Essa é a frase que ele vai usar. O justo como justo, sendo o Senhor o juiz justo. Veja, ele está fazendo uma intercessão. Isso eu quero destacar para vocês. Eu sei que vocês sabem muito desse texto. Mas ele está fazendo uma intercessão guiada pelo caráter de Deus. Senhor, tu és o justo. Como é que vai poder o justo com o justo? Longe de tal coisa. E ele, 50 ali, não vou dormir. Vai baixando. Eu me lembro, sempre baixa para em 5 ou 10, não me lembro. 10. Eu sempre fico na dúvida se são 5 ou se são 10. Será, pastor, que na cabeça dele imaginou assim, uma cidade tão grande, não tem nem 50? Eu não sei. Não, assim, ó, Assim, é uma boa porque tipo assim, a gente olha assim pro nosso estado aqui, ó. Santa Cruz, você nem, será? Eu não tem nem 100. O pessoal da igreja, pelo menos. Depois a gente vê Moisés, zelo pela glória de Deus. Veja, zelo pela glória. Após o bezerro de ouro, ele apela o nome de Deus, a sua reputação. Olha o que Moisés vai fazer. Senhor, o teu nome, é o teu nome que está em jogo. O Senhor falou que ia tirar aquele povo de lá, e isso mata todo mundo. O que vão dizer? Que não podendo fazer entrar na terra prometida, mata todo mundo. Então, ele não faz uma intercessão pelo apelo emocional de Deus. Senhor, que misericórdia. Ele está pedindo misericórdia? Tá. Ele está pedindo misericórdia, mas ele está usando novamente um atributo que Deus ele preserva demais. Tanto que nós não podemos invocar o nome de Deus em vão. O nome de Deus ele é zeloso. Estou até me arrepiando. Logo o pastor fala. O nome de Deus é zeloso. Ele fala, Senhor, o teu nome, como é que vai ficar o teu nome nessa história? Então, Moisés coloca o nome do Senhor na história. Ora, isso vai contra o objetivo do Senhor, do reino de quem tu és. Teu nome vai ficar. Aí ele intercede. Mas ele não passou a mão na cabeça dos pecadores. Se você for o ato seguinte, você vai ver o que vai acontecer com quem entrou na bagunça. Ninguém passou, tudo bem, não perdoou, vou faz de novo. Não foi não. A espada cantou quem foi dançar com o bezerro de ouro. Muito forte, ele mandou cada um matar o seu parente. Entendeu? Então, foi um momento pesado. A gente olha assim a história, vê rapidinho e tal, passa o batido. Mas para e medita nisso. A dor de perder alguém. Mais que foi para a festa, que dançou, não sei o quê. Não, a gente para aí pensar em filhos, irmãos, sei lá quem. Pastor, ele pede isso. Moisés chega e fala para o povo: vai começar pelos da sua casa, você vai matar os seus. E a palavra vai dizer depois que Jesus abençoou por isso. Pesado esse negócio. Então ele percebeu. Mas ele não deixou de aplicar a justiça. Não estou falando que a gente vai fazer isso hoje, não. Mas para a gente entender que talvez, só um pensamento que a gente vai levar para casa aqui agora, nem vou debater porque não vai dar.
será que nós não precisamos pensar um pouco sobre essa questão, né? Do que acontece nos nossos dias? Não estou falando que a gente vai matar ninguém, não. Mas as consequências. Sim. Então, ele não encobre, pelo contrário. Samuel é perseverança pastoral. Ele considera o pecado estar adorado pelo povo, mesmo após a insensatez deles. Combina a graça e verdade, ora do pecador e também adverte, aquele ponto que já destaquei. Isso aqui eu acho que é também muito interessante a gente pensar, principalmente para quem está mais para a liderança, está pastoreando, está à frente de um projeto, ou seja, é Neemias. Ele está lá na fortaleza de Suzano, era copeiro do rei, uma posição de altíssima importância, de grande confiança, porque o rei tinha que confiar muito no copeiro, porque a vida dele está em jogo, e também ele colocava muito a vida dele em risco em favor do rei. O que ele faz? Recebe a notícia do seu irmão que vem lá de Jerusalém. Como é que está a cidade? Lá, é só miséria. E começa a contar um relato que os irmãos já conhecem. E aí, irmãos, isso aqui é muito inspirador. Ele começa o quê? A chorar. A emoção dele entrou. Ele vai chorar. Depois ele vai o quê? Jejuar. Depois ele vai confessar. Ele vai buscar. Ele vai tudo isso. Mas passou esse momento, ele começa a fazer aqui, ó, uma avaliação. O que eu posso fazer? Há coisas, irmãos, como você falou do seu projeto para as crianças, que a gente precisa agir em alguma coisa. Eu tomei conhecimento, eu chorei, eu já jejuei, eu já orei, eu já fiz, lembrei das promessas, e agora? Tá. Mas nada disso resolveu. Jerusalém continua destruída lá. Jerusalém está destruída. O muro caiu, tudo está tudo lá. Está falando. Escuta só. Desculpa, irmãos, eu segundo tempo para mais poder trabalhar mais aqui. Mas para e pensa nisso. Aí nada aconteceu. Quanto tempo ele ficou nesse negócio? Um dia? Não, foram 4 meses. Ali, jejuando, orando, tal, e aí continua tudo lá. Aí ele passa para outro passo, que às vezes Deus nos chama para um outro passo. Sair da fortaleza de Suzano, sair do seu lugar e ir para um outro passo. Ai, Senhor. Ó, essa aula vai ser mais profética do que a aula aí. Para vocês, eu tenho certeza que eu estou testificando coisas com vocês, porque eu estou sentindo muita coisa. Ele vai avaliar o que eu posso fazer. Depois ele vai fazer um planejamento. E aí agora, que ele já trabalhou hoje, eu fiz um planejamento, vai chegar para o rei. Ó, preciso desses recursos. O rei fala com ele, né? Enfim, não conhece a história. Ele ora, né? Não, agora ainda pergunta para ele. Ele agora? Agora. Assume a missão, a oração orienta, purifica e sustenta decisões práticas. Não foi uma coisa assim, supetão. E ele ali se preocupa com a imagem de Deus, né? Vai mandar guardas. Nossa, gente, isso é Como é que eu vou pedir guardas? Estou falando que o Senhor está conosco. E o caminho é perigoso, tá? Ele está levando muito recurso. Ele está levando muito dinheiro, para falar na linguagem de hoje. E pessoas sabiam que estavam levando muito dinheiro. Porque, irmão, passou. Passou. Tu acha que ninguém, todo mundo foi sabendo, ó, o cara está indo com recurso à vontade aí. O caminho era relativamente longo, né? É longo, era longo. Outra aqui, Esther, jejum, coragem e risco. Ela vai entrar nesses 3 eventos aqui para interceder pelo povo por ela mesma, mas ela vai entrar nisso. E ela convoca um jejum coletivo. Há momentos, irmãos, que a gente tem que entender um momento espiritual. Que o líder, aqui ela era rainha, ela era líder ali, ela vai convocar, convoca todo mundo para esse jejum. Há esses momentos que a gente precisa entender, e menos já, a gente não faz parte do mesmo corpo, a gente não está aqui, não vendo aqui junto, a gente tem que engajar. Isso é vou contextualizar, tá? Com um monte de gente. Isso é coisa do pastor Lécio, mas a gente tem que entender às vezes o momento. Um jejum coletivo,
propósito qual? O propósito era sério, a causa era grande. Não era uma coisa qualquer, não era uma moda de estreia inventando, era uma coisa importante naquele momento. Então é um jejum coletivo, uma exposição de alto risco, e ela vai buscar. O jejum não controla resultados, mas prepara o coração para obedecer os morais. A gente depois tem um momento só para falar sobre o jejum. Daniel, confissão representativa, ele vai dizer: pecamos, porque ele é povo de Israel, se coloca, a gente falou isso outra aula. Epáfras e Paulo, ele vai ser incrível. Olha só, Colossenses 4:12. Quem pode ler rapidinho, só para não ficar só. Senão a gente não vai ler texto nenhum. Tem tantos textos aqui, muitos textos, porque o tempo não tem a gente aprofundar em cada texto desse. Colossenses o quê? É 4:12. Eu falei isso de no caso eu, entendeu? Chorei de joelho. Pode ler. Saudade que estava Não, pode ler. Não. Saudai-vos, Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, para bater sempre por vós em orações, para que vos consenteis espíritos perfeitos e consumados em toda boa vontade de Deus. Então ele vai orar para que eles crescessem em sabedoria, em comunhão. É o modelo de oração que a gente vem apresentando aqui. Pode pegar. Depois ele fala que ele se esforça para levar, para fortalecer Laodiceia, mais uma outra igreja, agora não fugiu de cabeça. Mas ele fala sobre Laodiceia e mais uma outra que está se esforçando para poder lembrar. Nesse próprio texto você vai encontrar uma carta, não sei se vocês já tentaram, existe uma carta de Paulo a Laodiceia. Todo mundo sabe disso? Eu não prestei atenção, desculpa. Tem uma carta de Paulo a Laodiceia que ela se perdeu. Sim. Mas nesse texto aqui ele fala sobre isso. Olha, essa carta será lida por vocês e depois vocês mandam para a Laodiceia. E a carta que eu mandei para a Laodiceia, vocês depois leem. Cadê essa carta que Paulo escreveu para a Laodiceia? Não tem. Mas ele escreveu. E Efésios 1 e 3 fala também sobre essa questão de Paulo trabalhando em oração, Paulo orando o tempo todo. Você vê Paulo orando. Por esta causa não coloco de joelho. É incrível isso, sabe? Você vê Paulo é um intercessor. O ministério de Paulo é muita coisa, mas ele é primeiro de todas as coisas um grande intercessor. Pode observar as cartas de Paulo. Ele está sempre colocando. E Epáfras é um exemplo de um discípulo de Paulo, porque ele olhou, ele aprendeu com Paulo, ele foi alcançado por Paulo e ele vai alcançar cidades que Paulo não alcançou. Ele vai ser esse precursor. Mas ele é, antes de tudo, um grande o quê? Intercessor. Irmãos, é aquele texto que a gente viu na última aula, é se colocar na brecha. São 8 horas, não são? 8 horas. Vocês querem fazer uma pausa de 5 Eu só minutos? preciso a banheiro. A gente é o banheiro? Você precisa do banheiro. 5 minutos, tá, irmão? A gente já volta atacando o quadro. Eu preciso fechar o olho e a gente vai fechar a aula. Se puder uma acelerada. Esqueci de trazer o meu. Não dá de quadro, não. A aula 4, não sei se eu conseguir, não. Acho que não consigo. Fizeram uma pausa aí no seu É uma boa. Vamos lá. Caráter de vida interior do intercessor. Mexe um pouquinho com a gente aqui, mas é muito interessante. A eficácia ministerial não depende de técnicas ou intensidade emocional. Isso não tem a ver, irmãos, com técnicas. Muitas pessoas pensam nisso. Isso tem algum efeito sobre as pessoas. Existe manipulação, existe um monte de coisa. Mas efeito espiritual, efeito direcional que nós buscamos, isso aqui não funciona. Mas uma vida cultivada diante de Deus, isso faz toda a diferença. Técnicas e emoção, eu posso mexer com o momento, hoje, amanhã, em algum instante. Existe isso? Existe. Mas isso não se sustenta, isso não avança, isso não dá certo, isso não nos leva para a glória de Deus, nem todo o alvo que é a intercessão. Isso leva para outros objetivos. O que realmente faz diferença é isso aqui, ó, uma vida cultivada diante de Deus. E isso é o ponto central para nós estarmos no ministério de intercessão, não estarmos nos perdendo nessa situação, com tudo que envolve. Então, esse é o perfil bíblico do intercessor. Eu queria tentar esperar todo mundo, mas se eu esperar, não consigo tocar. A gente tem vários textos que vão apontar para isso. João 15:5, Colossenses 4, a gente viu.
Provérbios 11:13, Gálatas 5:22, 23, 1 João 4:1. O caráter protege a igreja contra o orgulho, a exposição e a manipulação. Então, irmãos, é o caráter do intercessor, ou seja, alguém que tem uma vida de diante de Deus, que vai fazer essa proteção contra a exposição, orgulho e manipulação. Tá? E começa com isso aqui, ó. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Vida com Deus. Se eu não tenho vida com Deus, eu não posso ser um intercessor. Ponto final. E assunto cerrado já aqui de cara. Cultiva a comunhão com Cristo. O serviço não substitui a intimidade. Não é a quantidade de trabalhos. Carta de Jesus Cristo à igreja de Éfeso. Você aumentou o seu trabalho, o seu isso, o seu aquilo, tudo mais. Você tem isso a seu favor. Porém, eu tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Venha onde você caiu e volta e se arrepende, senão Deus será. Irmãos, você dá uma exploração esse ponto aqui, mas é tão forte que a gente não da igreja. Eu falo que a gente precisa repensar algumas coisas que a gente tem escutado nos dias de hoje. Vamos ver essa carta de Paulo aqui. Tem que falar isso aqui, isso que eu não vou falar. Vamos ver. Paulo, a carta de Jesus Cristo à igreja de Éfeso, se não me engano, Apocalipse capítulo 3. Então você abrir aqui, o pessoal está gravando. Abre, por favor, vamos ler essa carta rapidinho. É importante. A gente vai substituir a igreja, dá para a gente, tá bom? A gente faz parte da igreja, a gente é parte dessa igreja. Apocalipse. Por favor, Apocalipse 2. 7. Pode ler, por favor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e Só um minutinho. Todo mundo sabe que são as 7 estrelas? Sim, 7 luzes. 7 estrelas não são as igrejas. As 7 estrelas são. As estrelas não são os representantes ou é a igreja? Os pastores. Os outros pastores? Esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas. Um pouquinho antes ele explica aqui quais são as estrelas, quem são as estrelas e quem são os castiçais. Foi um pouquinho antes. Antes disso aí eu vou explicar o que é. Então ele já começa que é o anjo da igreja, ao anjo da igreja de Éfeso, escreve o seguinte. Aí ele já entra para Depois eu volto. Então vamos seguir. Depois eu digo, volta esse ponto. No meu comentário, o anjo da igreja é em Não, vai, é o 7. Vai, segue. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Certo. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente na árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Vamos lá. As 7 estrelas são os pastores, que eu expliquei isso mais um pouquinho antes. Os candeeiros, cada candeeiro é uma igreja. Olha só o que ele está dizendo. Vou mover o candeeiro da minha presença, vou retirar essa igreja da minha presença. Irmãos, isso é muito forte. Então, vida com Deus não substitui serviço. A gente viu uma igreja que trabalhava muito, sofria, não esmorecia diante das perseguições. Está sendo perseguido e continuava confessando a Cristo, continuava trabalhando. Mas Jesus observou que essa vida de intimidade com
amor de cada um de nós se esfriou. Ele fala, vê onde você caiu. Em algum momento eles caíram. Então, veja, ele está mandando a igreja fazer uma reflexão. Eu preciso de tempos em tempos ouvir a voz do Espírito Santo. Porque ele vai dizer lá no final, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A igreja ele está falando, só que a gente não está prestando atenção. Então eu preciso prestar atenção antes de eu dar, sabe, um monte de coisa, tal, situação, perseguição, guerra, tudo. Pastor, eu estou numa guerra ali só. Ok. É o retrato de Éfeso aí. Mas ele tem algo que está te dizendo, está tocando. Falta isso aqui, ó. Falta isso aqui, então. A gente precisa parar todo o restante. Ele falou, se você não voltar, eu vou remover. Então a gente tem que repensar. Parar e fazer Depois ele traz isso aqui, que envolve o próprio texto que a gente acabou de ler. Santidade e arrependimento. Reconhece o pecado, reconhecia onde errou, ele fala, lembra de onde você caiu. Para poder receber graça e poder voltar para esse caminho que o Senhor está chamando. Quando ele fala sobre perseverança, esses outros pontos aqui, meus irmãos, vou falar rapidamente, mas depende muito desses dois. Daqui para baixo, tá? Depende muito desses dois aqui, vamos se relacionar. Ora com constância, então, se você está orando com constância, ou seja, não é só o entusiasmo emocional. Essa semana, tal, todo mundo. Na outra semana pode fazer o pastor falar uma frase incrível. Veja o mover de Deus semeando na vida do pastor Edson, na vida da equipe Santa Cruz, algo pode parecer um pouco imperceptível, bem sutil, mas é muito poderoso. Igreja, ora mesmo sem vontade. Igreja, funcionário, oração, coloca a oração madrugada, manda recados. Eu tenho anos que está fazendo isso. Começou com a oração de manhã, bom dia! Né? Aquela marca bacana. Isso vai trazendo, irmãos, se você observar, a igreja ela vai sendo, né, levada, né, devagar, de massa a massa, vai aprofundando. Tem algo que já vem há alguns anos, 5, 6 anos, eu não sei, que é a sala de oração na semana, que isso passa. Esse é o 5º ano. Esse é o 5º ano que a igreja entra numa sala de oração, relógio 24 horas, é um desafio grande, que quem lança se coloca na frente. Mas se não vem todo mundo, não vem todo mundo, cadê? Irmãos, estão faltando um monte de nomes aqui, como é que... Enfim, mas algo vai sendo semeado. Não dá para mover sozinho, mas está sendo movido. Deus está movendo, nós precisamos ouvir e se mover. Depois ele começa uma coisa importante, para quem quer ter um perfil bíblico e intercessor: discrição. Irmãos, não podemos ser pessoas que não têm discrição, eu preciso proteger os pedidos. Não posso falar sobre pedidos de pessoas para qualquer pessoa, esparramar a vida da pessoa, preciso proteger, preciso orar, preciso ter cuidado, porque às vezes são coisas muito pessoais. Só confio, você abre coisas que vai ter que levar para todo mundo, irmãos. Algumas coisas tem que levar até você morrer. Isso vai fazer com que você carregue fardos. Revelar um pouco. Discernimento bíblico. Examine impressões, sonhos e palavras à luz das Escrituras. Então, todas essas impressões que a gente tem, revelação, sonho, eu preciso levar à luz das Escrituras. Tá? Porque isso aqui é muito importante. Que a gente está em comunhão, a gente está em intercessão, a gente está em vida com Deus, está em arrependimento, a gente recebe muita coisa da parte de Deus. Eu preciso ter cuidado com o discernimento bíblico. Eu preciso sempre colocar tudo debaixo do exame da palavra. Por mais que eu gostei daquilo. Passou pelo filme das Escrituras. Ela não vai edificar, é oportuno, está de acordo com a palavra. Então, eu preciso colocar as coisas debaixo disso. Isso, irmãos, não é de forma alguma por o Espírito Santo. Eu já falei para os irmãos, eu preciso entender quem é o Espírito Santo e amá-lo e deixá-lo de ser quem ele é. Mas ele aponta sempre para Cristo, ele não aponta para outra direção. Ele sempre aponta para Cristo. Ele falou assim, o Espírito Santo vai vir para... Não, ele vai vir
Primeira coisa, testificar em mim. Depois ele vai ensinar, depois ele vai consolar, depois ele vai fazer um monte de coisa. Primeiro ele vai testificar de mim. Sempre aponta para Jesus. Humildade, irmãos. Se você não tem humildade, você não deve ser um intercessor. Rapaz, porque, irmãos, pensa, pare e pensa em alguém que andava e produzia luz, que ao andar, sons eram entoados, que quando parava, irmão, regia, a glória se manifestava. Você sabe de que eu estou falando, né? Sim. Não entra nessa de achar que alguma coisa, a queda ela é forte, ela é pesada. Deus não divide a sua glória com ninguém. Rapaz, mas certa vez, não, Deus está me arrebatando. Eu já conheci outro contexto, mas acho que vale aqui. Estou sendo arrebatado por Deus, tudo mais, tal, estou visitando o terceiro céu, pá. Em uma dessas revelações, entrei, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo reunidos, entrei na reunião. Guarda a perseguição. Meu Deus, esse negócio aí. Estou falando sério? Estou falando sério, irmãos. A Trindade agora não é mais três. Oriel de Jesus, olha lá, pregou que ele tinha televisão, ao vivo. da Trindade. Aí ela falou, chega, não aqui, chega. Mas, não, que João não teve coragem, João não teve coragem, o João ficou mergulhado, olha que fervente, um negócio de Jesus. Ele não pôde escrever o que as vozes do Tramante falaram. Ele falou, ele escreveu, eu acho, não escreve. O que João não falou, eu vou falar. Eu falei, não dá, irmão. Meu Deus. Perdeu humildade, já era, irmão. João foi fraco, mas Irmãos, quanto mais experiência eu tenho, mais eu tenho que descer. Porque se eu achar estabilidade, a gente começa a receber, buscar, ver acontecer. A gente precisa de estabilidade, precisa reconhecer os limites, precisa cuidar da minha própria saúde. Não adianta eu orar por. Peraí, irmãos, eu tenho um limite. Até onde dá. Eu não vou resolver o problema de todo mundo. Eu não resolvo o problema de todo mundo. Eu não resolvo, na verdade, o problema de ninguém. Quem resolve é quem? Cristo. Então, não adianta eu querer abraçar todo mundo, orar por todo mundo. Nem Moisés aguentou, irmãos. Moisés o dia inteiro está dando o povo todo. O dia inteiro, todo dia, hoje, amanhã, semana que vem, todo dia. Moisés vai dizer assim, Senhor, eu por acaso, desculpa a expressão, tá? Eu dei a luz esse povo todo? Ele falou isso, mas eu outra expressão. Mas estou sendo mais suave aqui. Eu dei a luz esse povo todo? Aí o Senhor escolhe 70 pessoas aí para tirar o teu espírito e colocar sobre você tempo. Não divide a carga. Não dá, irmão. Nem Moisés vai aguentar. Não vai ser eu nem você que vamos aguentar. Não dá. Pastor, nessa estabilidade aí, me veio à mente até algo que a senhora falou semana passada, de saber a hora de parar de interceder. Também, essa é um outro aspecto, mas faz reconhecer limites. Esse reconhecer limites tem muito a ver com ter um limite, mas também podemos enquadrar nesse detalhe aqui. Tem a ver com a tua estabilidade, tá? Mas você pode também enquadrar nisso, porque tem pessoas que são abusivas, tá? Vai. Calma. Eu não vou resolver essas coisas. E não é falta de amor. Você vai ser acusado de falta de amor. Você não é cristão, você não é isso. Você não é. Cada coisa tem o seu lugar, cada coisa tem o seu momento. Então a gente tem que ter essa estabilidade e saber quem a gente é em Cristo. Aí, eu falei que o restante está muito ligado a essas duas coisas aqui. Isso o restante vai vir. Eu falei com ela porque eu não estava bem de saúde, tinha uns problemas. E aí eu falei com ela, estou ausente, eu vou, mas eu estou um pouco ausente porque eu não estou podendo cuidar dos outros. Eu não estou bem. Eu veio algo para mim que A gente precisa me deixou reconhecer isso também, estabilizou. A gente precisa reconhecer isso. Nós somos todos seres humanos. é fazer conforme as nossas forças, né? Nunca vou cuidar da pessoa, orar. Eu me preocupo muito com a saúde física e emocional do pastor Daci, porque assim, a carga é
contínua, né? 7 dias, 24 horas, 7 dias, 24 horas, então tem hora que ficamos. Para, vamos sair. Então, precisa da nossa saúde, sabe? Precisa. Do descanso, né? Precisa. Descanso também. Precisa. Submissão responsável. Serve integrado à igreja, a palavra e a liderança do time. Bom, essa sequência aqui é importante, tá? Só entender ali que eu falei, enfim, isso aqui na verdade é serve integrado. A palavra está integrada com a palavra, a igreja e a liderança pastoral. As coisas estão alinhadas, não estão desalinhadas, tá? As coisas estão alinhadas. Qualquer coisa que você escutar, irmãos, isso aqui não tem nada a ver com o pastor. Irmão, pula fora desse barco, isso aí tá. Essa canoa está furada. Ó, isso aqui não tem nada a ver com a minha igreja. Então o que eu estou fazendo? Isso não tem nada a ver com a minha igreja. Ó, isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia. Então, essas coisas têm que estar alinhadas, entendeu? Já passei em lugares. Não quero nem ser meu pastor. Eu falei, não, estou fora disso aqui. Eu não quero caminhar para entrar numa situação de nadar de Coreia e nadar em Beirão. Não vou entrar numa situação dessa. Então, cuidado. Disposição para agir. Quando possível, a gente vai unir isso em oração, serviço, encaminhamento e coragem. Santidade e arrependimento, então a oração madura nasce do coração que reconhece a própria necessidade da graça, o Salmo 51, que é Davi um grande exemplo disso para nós. Tem esses outros textos aqui, como o Salmo 66, 18, 1 João 9. Se confessar nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Quero destacar isso aqui, ó. Santidade não é impecabilidade, nem aparência de perfeição. As pessoas às vezes olham para você, para mim, acham que nós somos perfeitos. Nós não somos, eu não sou perfeito, tenho defeitos, falhas. Isso não quer dizer, irmãos, que a gente não busca santidade. Buscamos. Mas isso não quer dizer que eu sou impecável. Senão eu teria recebido aquele atributo que nós um dia receberemos, né, que seremos incorruptíveis, no sentido pleno. Mas nosso corpo envelhece, nossa saúde às vezes, né, dá aquelas alteradas. A gente às vezes tem algumas situações, às vezes nosso corpo naquele dia está bom, a gente dá uma subida, fala algo que não deveria. Isso acontece, qualquer um aqui acho que acontecer. Distinguir convicção produzida pelo Espírito da culpa tóxica. Existe aquele que o Espírito Santo está te convencendo, e existe aquele acusador que não te deixa em paz. São coisas diferentes. Eu acredito que com todo mundo aqui, o inimigo sempre tem para lembrar o teu passado. Coisas que já aconteceram na sua vida, coisas que você já errou, coisas que você já fez. Isso é uma coisa boa. Se te deixar levar por isso, a gente entra aqui uma culpa tóxica, aquela coisa de ficar. A gente entra numa espiral de depressão, de tanta coisa. Então, cuidado. Irmãos, ninguém, absolutamente ninguém, eu afirmo isso aqui, posso estar enganado, espero estar enganado, mas eu acredito que ninguém está isento de palavras. Palavras são tão poderosas que às vezes elas te acertam em cheio. Dependendo de quem foi, do momento, como foi. E tem umas pessoas aí que elas têm um poder maligno. Verdade. Ela tem uma capacidade, uma simples frase, de acertar lá, tu ficar com aquele negócio ali. É exatamente aquela seta inflamada. Às vezes, quando não é uma seta, ele fala de seta e fala de uma coisa pequenininha. Dardo. Só pá! Que inflama. Tem pessoas que são usadas. Então, irmãos, a gente tem que separar o que é convicção do Espírito Santo, que é culpa tóxica, dardo inflamado, setas. A convicção conduz a confissão, ao perdão e à transformação. A condenação aprisiona na vergonha e desespero. Se a gente coloca pra gente uma capa de que eu sou alguma coisa, quando eu errar, como é que agora eu confesso? Como é que agora eu... o pastor Armando falou nisso, acabou. Construiu, as pessoas construíram, permitir. E agora? Cria uma barreira para eu alcançar o perdão que eu preciso confessar, que eu preciso deixar. Mas começa com a confissão. Fez sentido para você até aqui? Sim.
A gente falou por isso aqui na outra aula, né, que é a humildade contra o espiritual, que é o publicano humilde, o fariseu orgulhoso. Eu nem vou avançar porque eu isso aqui na outra aula. Sigilo e confiança, ou seja, confidencialidade protege a dignidade das pessoas, preserva famílias, fortalece a credibilidade do ministério. Algumas informações sensíveis devem ser partilhadas com quem realmente vai poder resolver aquilo ali. Sigilo, porém, não é absoluto. Casos de abuso, violência, risco de suicídio, ameaça à vida, crime, ou precisa encaminhar. Vou guardar aquilo, não. Tem que encaminhar. Vou me matar. Bom, não acha que aquilo ali é só uma coisa espiritual, pode ser emocional, pode ser muita coisa. Eu não tenho experiência, não sei como, não. Vou pegar aqui da vida civil, vou pegar outra pessoa, claro, sei que no caso aqui, é uma pessoa responsável, uma pessoa que falou de suicídio, estou preocupado. Tentar dar um caminhamento. Vou orar, mas eu vou agir, não posso orar aquilo comigo. Envolve caso homossexual, vou guardar com o pai, eu vou fazer uma coisa, sei lá, uma mãe com o filho, enfim, coisas desse tipo. Não, eu tenho que dar encaminhamento nessa história, eu tenho que procurar a liderança e a gente ver como é que a gente vai tratar a situação. Então não é sigilo absoluto, há coisas que precisam avançar. Às vezes até fora da igreja, né? Já aconteceu uma colega minha, me pediu oração, e aí com problema de suicídio, remédio, eu falei, irmã, procura seu pastor. E também era de outra igreja, eu falei, eu não posso fazer essa responsabilidade, eu gosto de saber o que está acontecendo. Precisa ajudar essa pessoa, porque a pessoa chegar a confessar isso, ela pode estar realmente. Eu não sou especialista nessa área, não tenho informação de parte psicológica, mas o pouco que eu entendo é um caso bastante sensível. Vou orar? Vou. Existe espírito que trabalha por trás? Existe, mas existe também um lado emocional e físico que já foi ativado para isso. Houve, com certeza, a ação diabólica, eu tenho certeza que sim, mas fisicamente na pessoa já foi ativado nela sensores, situações, já extrapola às vezes a parte só espiritual. Então, nesse caso, proteger a pessoa é mais importante do que manter o segredo. Prática sugerida, diante de qualquer situação, pergunte: pode ficar no grupo? Poderia ficar no grupo sem informação? Vai à liderança? Existe um encaminhamento imediato? Então, são coisas para a gente pensar. Se tem informação, eu preciso pensar nisso. Dá para colocar no grupo de intercessão? Essa informação também não teve. Tem coisas que eu posso colocar, tem coisas que eu não posso colocar no grupo de intercessão. São todas pessoas responsáveis, não tenho dúvida, mas tem coisas que não dá para colocar no grupo. Tem coisas que tem que levar no particular, no pessoal, nesse caminho aqui, ó, a liderança. Tem coisas que eu tenho que caminhar imediatamente, não posso esperar a semana que vem, mês que vem, já. Discernimento em questões espirituais, que foi o que eu falei com a irmã Ariane, né, que a gente vai falar sobre isso aqui. No tempo que a gente foi construindo esse conhecimento, senão fica uma coisa meio solta. Acho que até aqui a gente construiu bastante a ideia. Então, impressões sinceras podem estar equivocadas. Alguém já se equivocou com algo que você tinha certeza que Deus falou? Eu já me equivoquei com coisas que eu tinha certeza que Deus falou. Deus não falou. Porque às vezes nós desejamos, falamos, pensamos, desejamos, enfim. E vem uma decepção na hora, não com Deus, mas com a gente mesmo, de ter entendido errado e ter tido convicção durante um período naquilo, né? Sim. Então a gente precisa disso aqui, ó. Emoções, expectativas, medos, experiências anteriores influenciam a interpretação. Eu interpreto a partir do meu mundo. Então, comigo, tudo que Deus falou não aconteceu isso. Porém, às vezes ele não fala totalmente. Aí fala alguma coisinha e eu fico, meu Deus, mas o que é isso? Entende? Porque são processos, mas tudo que Deus foi me falando, não. Porque assim, na verdade, eu sou muito voltada a tirar minha emoção. Já é meu, entendeu? Então eu não quero entrar em certas coisas, o meu eu. Então eu espero. Não, ele vai falar? Não, ele vai esperar. Porque nem tudo ele fala 100%. Isso aqui é importante que você está colocando. De qualquer forma, Ariane, pode acreditar no que eu te dizer. Você retirou o elemento de emoção. Mas é isso aqui, ó. Sim. Expectativa.
isso é indubitável. Então, isso aqui eu não estou de forma alguma desqualificando que Deus fale com você. Entendeu, meus irmãos? Não estou de forma alguma desqualificando vocês aqui, não. Tenho certeza que vocês têm muita experiência aqui como Senhor. De forma alguma isso. Mas eu quero que vocês pensem a partir desse ponto. A gente não. Deixa eu voltar. Reforçar o que eu quero dizer. Não estou colocando em dúvida ninguém aqui. Mas quero reforçar para vocês pensarem a partir desse ponto. Nós temos impressões sinceras e às vezes podemos equivocar. Por quê? Por esses conjuntos de coisas. Pode ser as emoções, você pode retirar. A expectativa é quase impossível de se tirar. E as emoções é muito quando se for medos. Da outra vez, e agora, será que eu falo? Será que eu não falo? Eu espero, e agora? Como é que eu vou transmitir isso? Não é? Isso impacta. Depois começa as experiências anteriores. Como é que foram as minhas experiências anteriores, das minhas impressões? Então, tudo isso é um conjunto de coisas que a gente fica avaliando, sim, não é, falo, não falo, agora, não é, tem algo para falar para alguém. Mas, enfim, a gente tem que botar sobre uma coisa que eu aprendi no voo, eu achei incrível. Aí cada um avalia. Eu falo, vocês estão avaliando. Isso aqui não é fonte finalizadora, não, jamais. Nem tinha essa intenção de ser fonte finalizadora. É uma fonte auxiliar para a gente pensar sobre esse tema que não se esgota. É só para a gente pensar. É um relâmpago assim, brilhou rápido e foi embora. É para a gente pensar. Eu vou aprender algo muito incrível. Ele fala assim, olha, quero falar algo para você. Isso. Faz sentido para você? Não fez sentido nenhum, isso aqui não tem nada a ver com a minha vida. Amém. Estou aprendendo a discernir da paz de Deus. Isso é um cara experimentadaço. E aí se tira um peso e diz assim, ó, Deus mandou te dizer. Não saiu um peso daquele assim. Isso não é retirar a responsabilidade do Senhor. Eu achei muito interessante, para mim, particularmente, que vem de uma raiz bem pentecostal, onde você falar qualquer coisa, se não acontecer, você é falso profeta, você é isso, você opa, mate, escola, pendura, acabou. Estou mentindo, não? Não, é dessa forma mesmo. Caramba, e agora? Então, caraca, fica mais leve. E pensar, Vou ficar mais leve agora. Roy Carmen, eu acho que esse é o nome dele, é que escreveu o fundador da Jocum. Ele escreve no livro, pode falar assim, eu estou ouvindo, não sei se alguém já teve oportunidade de ler, Paulo, pode falar assim, eu estou ouvindo. Samuel. Então, ele vai dizer o seguinte, como discernir a voz de Deus em alguns aspectos, lógico, fecha, né? Mas ele vai dizer que o Senhor ele não terceiriza o trabalho, sabe? Se ele tem algo para falar com você, quando eu chegar e falar, vai só testificar, porque no teu espírito aquilo já está sendo gerado. Porque é do interesse dele que você saiba, não que eu saiba, mas se for necessário ele me usar para falar isso, você vai falar não tem por onde correr, eu já vou sentir por isso. Exatamente. Por isso que faz sentido? É esse sentido, brilhante, obrigado, brilhante essa sua colocação. Sabe, isso é muito importante. Então, não estou dizendo que é fórmula, lembra que a gente está estudando sobre isso, não estou falando de fórmula, de posição, é para a gente pensar aqui. Vocês são pessoas muito experientes para ter a presunção de fazer alguma coisa. Depois fala isso aqui, ó, critério de avaliação. Irmãos, meu critério de avaliar qualquer coisa que eu estou com uma impressão é Escrituras. Caráter de Cristo. Como Cristo encararia essa situação? Como ele ia fazer isso? Depois, preciso de sabedoria. Por exemplo, tem uma revelação de um caso de um familiar de rompimento, não entendeu? Ou seja, houve um adultério. Vou explanar isso na igreja? Não. Eu tenho que saber como é que eu vou conduzir isso aqui. Eu não estudei a família da pessoa, eu tenho que produzir edificação, então eu tenho que saber como é que eu vou fazer isso. Eu lembro uma vez, muito tempo atrás,
parei muito para pensar sobre isso. Deus sabia quando, Lúcifer começou a intentar alguma coisa no coração dele? Claro que você sabia. Mas os demais sabiam? Não. Mas Deus podia ter ripados ali já, né? Vá! Aí tu falou, o que aconteceu? Ele tocava, Deus matou ele. Isso é mal, hein? Você fez isso com ele, né, cara? Mas quando ele revelou a sua ação diante de todo mundo, a justiça de Deus fez todo o quê? Sentido. Então tem coisas que Deus espera. Vou deixar você de 400 anos no Egito, porque a medida dos cananeus ainda não chegou em Deus. Deus tem suas formas de falar as coisas. Então a gente tem que ter. Deus mandou um profeta lá no Reino do Norte, desconhecido, para botar o dedo na cara de Jeroboão. Mandou, acontece. Mas não é uma frequência isso. Aconteceu outras vezes, sim, também. Por outros reis que também tiveram essa mesma lapada direta de Deus. Então Deus tem várias formas de trabalhar. Não estou dizendo que não pode acontecer uma situação como essa, mas a gente precisa de sabedoria. Senhor, como eu vou transmitir isso? Uma vez, Deus falou para mim assim, no meu coração, acho que aconteceu em algumas ocasiões, isso foi muito forte, eu carrego isso comigo, acho que eu carrego até chegar agora. Fala para essa pessoa, que o tempo dela está acabando, que ela vai morrer. Um jovem, 20 e poucos anos, os pais crentes, eles desviaram. E aí? Fala, que senão eu vou cobrar de você o sangue dele. Mas como é que eu falei para eles assim? Transmitir um recado. Eu falei, fulano, eu mando te dizer, o seu tempo está acabando. Ponto. Que impacto, a mamãe olhou para mim, pai, olhou aquela coisa toda e tal. Aí eu fui depois no lado seguinte para completar agora sou eu falando, já entreguei o recado. Amém ou não amém? Amém. O que você está esperando para voltar para a igreja? Ele, na hora, ele deduziu, estava falando sobre isso, mas eu terminei o recado, claro. Eu entreguei. Depois eu falei para ele, agora já sou eu falando, né? O que você está esperando para voltar? Sim, porque Deus nem ia mandar você falar essa toa. Né? Aí ele relaxou, eu senti que ele relaxou. Eu não completei mais coisas, rapaz, não é esse, só entreguei o recado é esse, o recado está dado. Passou um pouco tempo, foi alguns meses, ele morreu assassinado. Foi terrível. Então é difícil às vezes, mas tem horas que Deus ele fala assim, você vai falar, voz audível praticamente. Às vezes não é, mas às vezes é voz audível. Por isso que eu falei com vocês mais cedo, que é difícil, é um dom difícil. É lindo quando a gente vê realmente acontecer, mas é difícil. Às vezes você dá transmitir algo para alguém. Surge um ponto, eu quero dizer aqui, que a avaliação da comunidade cristã. Há coisas que a comunidade, a igreja, ela vai avaliar se aquilo é o amor de Deus. Tem coisas que não. Senão, essa igreja não. A igreja está ligada com Cristo, tá? Estou falando da igreja. Deus escreveu para várias igrejas. As 7 igrejas ele escreveu. E nem pediu opinião, ele só mandou. É isso, ponto final. Mas a igreja absorveu aquilo ali, com certeza absorveu. Ela sabe que aquilo é verdade. Ela sabe. Essa igreja toda. É igual, vamos brincar com vocês aqui, a gente poder dar uma descontraída, né? Irmãos, eu estou vendo um prato de macarrão. Macarronada, a gente está com fome. Sabe, então, estou vendo uma baleia flutuando aqui. Enfim, isso não vai. Está entendendo? Isso não vai passar, isso não vai acontecer, isso é fluido, está passando aqui. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque aquilo vai produzir algo sério. Então quando Deus fala, Deus mostra, Ele vai dizer o que é aquilo, vai dar clareza naquela visão, vai dar clareza naquele entendimento. Se eu não tenho ainda, preciso submeter esses pontos. Deus me revelou, não é instrumento de controle. Então, há situações e lugares que isso aqui vira controle. Quem foi na raiz aqui mais pentecostal sabe que eu estou falando a verdade.
Não pode ser para constranger, acusar, a impressão pessoal, não se apresenta para avaliação, não pode ser com palavra infalível. A palavra infalível é aquela que vem do Senhor. E essa palavra revelada se alinha perfeitamente. Linguagem humilde e responsável. O que Deus revelou, penso que seria importante considerarmos essa possibilidade, ou isso faz sentido para você, testifica no seu coração. Se você falar não, isso ofende. Você vai ver, isso não vai acontecer. Pronto, irmão, está tudo inchado, irmão. Eu não tenho que convencer a pessoa, eu só entreguei o recado. Se ela disse amém, se ela não falou amém, não é o caso. Nossa parte foi feita. Mas já viram alguém que se ofende com isso? Já viram ou não? Significa que ela está. Bom, por quê? Eu entreguei algo em Deus. Ela vai receber, ela não vai receber, se ela vai dizer amém, não vai dizer amém. Acabou o assunto, irmão. Não é minha chancela. Porque tem gente que eu já entreguei uma situação que a pessoa não queria sair daquele aprisionamento. E ela não queria ir. O recado foi dado. E às vezes. Vamos orar então? Não, peraí, estou pensando. Eu não quero, mas é tipo por isso que eu falo, é difícil. E tem coisas, E irmão. como receber, né? Uma vez mandaram para mim, ó. Fez que te digo, né? O Senhor está dizendo. Blá, 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 acabou de falar. Eu olhei serinha para a pessoa e falei assim,